O pistoleiro mais temido de Minas Gerais, um dos mais temidos do Brasil, chamado Januário, isso no século XIX. Ele matava os seus desaventos, ia tirando as orelhas e fazendo um colar. Ele fez um colar com 7 orelhas de 7 inimigos que matou o irmão dele, e ele decidiu ser pistoleiro para vingar. E ele matou um por um dos 7 irmãos e fez um colar, um rosário com as 7 orelhas. Aí ele ficou conhecido em Minas Gerais e no Brasil inteiro como pistoleiro das 7 orelhas. É esse caso que eu vou contar para vocês hoje aqui no nosso canal Pedrão Bocó, Causos Caipira. E já vou chamar você logo. Eu fiz aí uma campanha para nós chegar aos 20 mil inscritos até dia 1º de janeiro de 2026. Olha só tá faltando 200. Eu tava olhando agora, tem 19.800. Se inscreve aí no nosso canal, pede pro seu amigo, seu vizinho, seu tio, seu avô, dá um clicadinho aí, se inscrever no nosso canal para nós chegar aí em 2026 com 20 mil inscritos. E também nós está com a campanha aí para mim comprar um celular novo para a gente filmar os caos aí com mais qualidade, né? Já quero agradecer porque nos 2 últimos causos eu comecei essa campanha aí pedindo essa colaboração de R$1, de R$2, de R$10, do tanto que você quiser e puder. Nós já estamos com R$420, acabei de olhar agora. Então eu tenho certeza, com fé em Deus e com a sua ajuda, aqui para fevereiro nós arrecadamos esses R$2.000 aí, que é para mim comprar um celular mais ou menos do nível bom. Não precisa ser um celular de 4.000, 5.000, um iPhone não. Um celular que eu preciso pra gente filmar os casos aqui com bastante qualidade, ele custa 1.800 e pouco, R$2.000. Esse celularzinho que nós está produzindo aqui, ó, ele tá comigo desde 2019, quando eu espiei o caos. Pois é, se inscreva aí no nosso canal, se você puder colabora, sempre aqui embaixo fica o meu WhatsApp, e esse número do WhatsApp é o mesmo que é o meu Pix do Nubank, ok? Então vamos pro caos, vamos lá. Pois é, sem muita demora, senão o povo se zangue e sai do vídeo, né? No século XIX, no sul de Minas Gerais, o Januário, ele era capitão de ordenância, em nome da coroa do rei de Portugal, em Minas Gerais. Januário era um caboclo sério, respeitado. Ele era solteiro, o irmão mais velho de 3 irmãos. E o pai dele era fazendeiro, senhor de escravo. Mexia com mina de ouro, com café, com criação de gado. Então, era uma família muito respeitada, muito querida do sul de Minas. Eles eram muito bem vistos e queridos porque eles não judiavam dos escravos. Eles tratavam bem os seus negros, os seus escravos. Claro que eram escravos, né? Mas eles tinham uma maneira especial de tratar os escravos. Não judiava dele, não. Claro que não era justo, que eles não pagavam, né? Mas não judiava dos escravos, não batia, não cortava as orelhas, porque né, esse negócio de cortar a orelha começou no tempo da escravidão. Os escravos fujões cortavam-lhe a orelha, né? Para marcar que ele era um escravo fujão. O negócio era fácil, não, pois bem. Esse Januário, que era capitão de ordenância, né? Nomeado pelo rei de Portugal para manter a ordem na região, né? Então, tinha arma boa, né? Tinha uma certa experiência de campo, de defesa, de atirar. Era, né, como se fosse um delegado de roça, vamos dizer assim. E nessa região, nesse tempo, a família do Silva comprou uma fazenda que fazia divisa com a fazenda do Januário, né? Do Januário, dos pais de Januário. E essa fazenda, eles tinham uma pendenga lá, uma demanda lá, uma contenda lá pela divisa da terra. Porque naquele tempo
topógrafo, agrimensor, não sei o nome certo, não tinha assim tanta tecnologia, então era muito comum esse negócio de briga por divisa de terra. Um diz que é aqui, o outro diz que é lá e vira aquela pendenga que tem muitas histórias no Brasil de morte, briga que durou a vida inteira e umas que duram até hoje, por divisa de terra. E esses irmãos Silva eram 7 irmãos. Compraram lá essa terra e logo, quando foi rever as divisas, já começou a encrenca. E esses irmãos Silvas eram meio desordeiros, eles não era muito boa abeia, não. Logo começou a briga com o Januário e com o irmão dele, com o pai dele, e virou a desordem, né? E ele, sendo capitão de ordenância, tentou negociar, tentou ajeitar, e os irmãos Silva, os 7 irmãos, não teve acordo. Foi ameaçar eles. Falou que ia pegar ele ou o irmão dele, ia tirar o couro dele vivo. Januário, por ser capitão de ordenança, o irmão dele chamava João, não acreditou. Os pais dele também não, eles não vão fazer isso com a gente, nós somos uma família boa, respeitada, né? Januário é capitão de ordenança, eles estão fazendo balançando moita, assustando nós à toa, isso é alarme falso. Pois, o que fizeram? Os 7 irmãos montaram uma tocaia debaixo de uma figueira, tanto que essa figueira ela ficou conhecida como a figueira do tira-couro. Lá na região dela, em Minas, ela morreu, mas lá nessa região tem lá da figueira tira-couro. E nasceu outras figueiras por lá, tem até hoje, né? Mas essa figueira enorme ficou conhecida como figueira do tira-couro. Os irmãos Silva armaram a tocaia e pegou o João, irmão do Januário, pendurou ele cabeça para baixo, vivo, na figueira, e tirou o couro dele vivo. E caíram fora. Januário viu aquilo, viu a maneira que tinha sido morto o irmão dele e jurou vingança. Falou pro pai dele, pra mãe dele, ó, eu vou vingar meu irmão e vou matar um por um dos irmãos Silvas. É a derradeira coisa que eu faço na vida, mas eu vou vingar meu irmão, que foi muita sacanagem matar ele dessa maneira, tirando o couro dele vivo. Eu vou matar um por um, arrancar a orelha e fazer um colar, um rosário e botar no pescoço. O pai e a mãe dele pediram, porque já estava mais de idade, para não fazer nada. O João, o irmão dele, que tinha morrido, era o irmão. Eles eram 3 irmãos, né? Ele mais o João, e tinha um mais novo. Foi a rapinha do tacho. Não, meu irmão vai. O irmão mais novo também arrepiou, querendo partir para vingança. Januário disse: não, você vai ficar. O irmão mais novo tinha 15, 16 ou 20 anos, por aí. Você vai ficar aí cuidando da fazenda, das coisas do pai e da mãe, dos escravos e de tudo. Eu vou arrumar uma companheirada boa e nós vou formar um bando para nós vingar nosso irmão. E na fazenda, como eu falei, eles tratavam muito bem os negros. Tinha um bocado de negro lá que tinha muita consideração com o João, que foi morto. Só lá na fazenda ele já arrumou 4 escravos fortes, valentes, corajosos e bons no tiro, para começar a formar o bando dele. Pois bem, naquela região, naquele tempo, devido o ciclo do ouro em Minas Gerais, tinha muita desordem, tinha muito assaltante, muito ladrão que pegava os tropeiros, garimpeiros, viajando pelas estradas. Minas Gerais naquele tempo era muito perigoso devido ao ciclo do ouro, né? E o Januário arrumou esses 4 escravos e começou sair atrás, já foi atrás, né, de pista dos irmãos Silva, porque os irmãos Silva matou o irmão dele e fugiu, porque ele sabia que Januário não ia deixar barato, sabia que ele era capitão de ordenança e sabia que ele era um homem corajoso.
Então, quando eles foram lá na propriedade para matar os irmãos Silva, só estavam os dois velhos, pai deles. Os 7 irmãos tinham caído fora. E eles partiu para cima. E nessa partida deles, eles começou a... Ele já era capitão de ordenância, né? Aí começou a punir os ladrão, os vagabundos da região. E alguns eles trouxeram pro bando, alguns falaram, o nosso bando, o nosso grupo de Januário é o seguinte, nós não rouba, nós só mata aqueles que tentar impedir o meu objetivo, que é vingar meus 7 irmãos e fazer um colar das 7 orelhas. Mas nós não somos desordeiros, a gente não vai nada de matar, nada de estuprar, nada de nada. Nós podemos até pegar alguma coisa ou roubar alguma coisa para matar a fome. Mas primeiro nós pedimos, nós não vamos ser igual o Lampião não, que é desordeiro, matador de gente, estuprador, ladrão, essas coisas não. Mas será vingado dente por dente o meu irmão que foi morto. E saíram. E logo na primeira busca, eles andando ali pelo lado de São João del Rei, por ali, eles descobriram que tinha festa num bar, num boteco. O grupo chegou, o grupo já estava maior, já tinha unido pessoas, pegado mais pistoleiros, mais grupo, pessoas que gostavam dele. E na região inteira o pessoal já começou a valorizar eles, o grupo, porque estavam botando moral na região, matando os ladrão. Só que o ladrão que eles matavam, os outros companheiros faziam o colar de orelha ou guardava as orelhas. O Januário falou, não, o meu colar com 7 orelhas, as 7 orelhas dos 7 irmãos que matou meu irmão João. Pois bem, eles chegaram em São João del Rei e viram que tinha uma festa no boteco, parece que era uma comemoração, alguma coisa. E eles ficou de longe na butuca, né? Januário já era astuto, sabido que ele era capitão de ordenância, né? Da coroa do rei de Portugal, que comandava aqui na época. Ele ficou na butuca e logo descobriu que eram 2 irmãos Silvas que estavam naquela festa ali, comemorando um sítio que eles tinham comprado. Eles ficou de butuca ali e os dois começaram a beber e tal. Quando eles viram que estava embriagado, o grupo já estava grande, já com 10, 12 pistoleiros. Aí juntou lá e passou fogo, matou os 2 primeiros irmãos. Ele já cortou uma orelha de cada um, né? Salgou, botou formol, botou lá os negócios. Porque eles faziam nesse tempo orelha de troféu, botava esses produtos nela, fazia igual essas orelhas hoje que a gente compra de bezerro, de porco, para os cachorros nos pet shop, para os cachorros morder. Fazia um procedimento igual aquele para poder a orelha, né, a cartilagem endurecer e ficar sequinha, né, para fazer o rosado. Ele já ficou com 2 orelhas. E saiu, né, igual uma onça comedeira para completar a vingança dele. E nisso foi juntando mais gente. Quando ele sabia que tinha um prisioneiro numa cidade, numa corrutela, que o prisioneiro tinha sido preso às vezes por assassinato, por briga, ou às vezes até ele ideava na ideia dele que o prisioneiro era só valente, não era covarde, não era ladrão, não era... Ele ia lá e invadia a cidade com o grupo dele, a delegacia, a cadeia, e soltava e trazia para o grupo dele. Ó, aqui nós não pode roubar, não pode estuprar, não pode fazer nada de covardia. Nós vamos, o grupo junto, nós matar tudo enquanto é bandido do estado de Minas Gerais, esses caras que roubam, e o meu objetivo é matar os 7 irmãos que matou o meu, a orelha de 2 já está aqui. E esse bando ficou tão famoso no Brasil inteiro que uma mulher lá da região escreveu uma carta e mandou pro rei de Portugal falando do 7 orelhas, né? Para que ele desse um jeito de mandar, porque ele estava fazendo justiça ao modelo dele na região de Minas Gerais. Enfim, eles partiram para o ataque. Aí eles foram para uma cidade chamada Estrela do Sul, lá no sul de Minas. E eles chegando naquela cidade, ele já pesquisava, ele tinha uma certa experiência, que ele era capitão de ordenância, né, do rei, da coroa de Portugal. Ele chegou nessa cidade de Estrela do Sul e logo ficou sabendo que 2 irmãos, 2 forasteiros,
recém-chegado na região, ia casar com duas moças, com duas irmãs. Ele já ficou de butuca, de orelha em pé. Começou a pesquisar com a turma dele, pesquisando e fazendo um levantamento, que a turma dele chegava na região, ia ele mais um ou dois, ia para a cidade fazer as pesquisas, analisar, né? E ele descobriu mais dois irmãos Silvas que ia casar nesse dia. Ele fez o levantamento, estudou a situação e descobriu que os dois iam casar, né? Que os dois irmãos com duas irmãs, na igreja lá da cidade de Estrela do Sul, ia para uma pensão, né? Para passar a noite de lua de mel. Ele ficou lá, porque outra coisa que Januário não fazia é invadir igreja. Nada de invasão de igreja, nada de prejudicar padre, religioso, nada disso. Pelo contrário, eles entravam na igreja para rezar, dizendo ele que até para pedir perdão, porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos, porque ele chegou a correr atrás de justiça. Ele foi para São João del Rei, onde é que era a chefia dos capitães, que era o caso dele, mas o Estado não deu a ele o apoio que ele precisava, disse que eram 7 irmãos, eles eram valentes, perigosos, e que eles não tinham nem pessoa, nem armamento, nada para ir. Por isso que ele resolveu fazer só, né? Então ele queria fazer justiça porque o Estado devia fazer e não fez. Pois bem, eles ficaram lá de butuca, né, nessa Estrela do Sul, como eles não invadiram a igreja, ficou lá de oi. Fizeram o casamento, tiveram a festa. Quando os noivos foi para a pensão, o grupo que já era grande, já tinha mais de 15 pistoleiros, se juntou na pensão, invadiu os quartos, matou os dois, tirou a orelha, já ficou com 4 orelhas, faltava 3, né? Faltava 3 orelhas ainda. Aí secaram as orelhas, já estava com 4 orelhas no rosário dele, no colar dele. Aí a busca não acabou, né? As 7 orelhas. Ele foi atrás, na correria, né? Na busca. Aí na cidade não sei se a cidade chama Campanha, acho que é a cidade de Campanha. Tinha um tropeiro que rodava pelas regiões. E ele pesquisando e acabou imaginando que esse tropeiro poderia ser um dos irmãos Silvas. Ele ficou pesquisando com o grupo dele. Quando o tropeiro passou pela a região lá, eles seguiram o tropeiro lá e observaram e viram que era mais um dos irmãos Silva. Esperou o tropeiro botar uma posada, né, com a tropa dele no acampamento, era ele mais uns 2. Eles analisaram direitinho, viu que era mais um dos irmãos Silvas. À noite eles foram lá de tocaia, ficou de tocaia, né? O tropeiro na beira do fogo, pitando um cigarro. Pela brasa do cigarro eles passou o fogo. Matou mais um irmão Silva. Mais uma orelha pro rosário, né? Aí já ficou 5 orelhas, ainda faltava 2. E eles no encalce mesmo, em cima mesmo, como são uma onça comedeira, para pegar mesmo, sem conversa. E nisso o grupo cada vez mais famoso, e os moradores, os fazendeiros, os comerciantes, os tropeiros, os viajantes, dava abrigo a eles. Dava comida, dava abrigo, escondia eles das autoridades. As autoridades eram fracas naquele tempo, mas de vez em quando ele cruzava com alguma autoridade, eles andou matando, falando, pá, cumprir o meu objetivo, que é matar os 7 irmãos Silva, quem passar na minha frente morre. Quem passou na nossa frente morre. E ele era o líder do grupo, e respeitado, e valente, corajoso e bom no tiro. A busca continuou. E eles ficou sabendo, lá em sul de Minas, que tinha um curandeiro, um forasteiro que tinha chegado na região e estava se passando por curandeiro, fazendo bizimento,
dando remédio pro povo, às vezes curava o povo. E o Januário começou a imaginar que esse curandeiro podia ser um dos irmãos Silva. Porque ele podia estar meio disfarçado, né? E o pai dos irmãos Silva, que era o velho Silva, era meio benzedor, meio curandeiro. Ele imaginou que poderia ser. Pesquisou direitinho, viu onde ele estava, foi lá, bateu o oi e reconheceu. Fogo, passou fogo. Matou, cortou a orelha, já ficou com 6 orelhas no rosário, o Januário. 6 orelhas do pescoço. E aí a busca continuou. A busca continuou e eles com muita dificuldade, né? A notícia corre, os irmãos fogem daqui, fogem da acolá, fogem daqui, fogem da acolá. Ele já estava numa pista aí que esse último irmão tinha fugido pro lado do norte de Minas e eles no encalço, atrás. Até que eles descobriram lá uma notícia, teve uma notícia, uma pista, que tinha um senhor, um homem, que morava sozinho, num rancho lá na beira de uma estrada lá. E ele, com muita experiência, falou: olha, pode ser o último dos irmãos Silva. Mas ele fazia muito tempo que não via, já tinha passado alguns anos, ele não conseguiu reconhecer direito. Aí chegou lá o grupo dele, com a tropa dele, aí já era 15 pistoleiros ou mais. Ele não tinha o colar de orelha, mas ele logo não apresentava pro colar de orelha para se assustar, não. O colar de orelha ficava no embornar lá na cela, né, na capanga. E ele chegou lá para esse homem, pediu pouso a ele, o homem meio veiaco, meio com medo, vendo aquele tanto de homem armado, né? Mas fez comida boa para eles, matou uma leitoa para eles jantar, deu eles comida, café. Aí tinha pinga, começou a dar a eles um gole de pinga e eles bebendo, e o dono, o outro também bebendo, e a prosa foi esticando, foi espichando, e Januário era muito sabido, começou a jogar umas indiretas, jogar um verde, colher o maduro, e descobriu que estava frente a frente com o último dos irmãos Silva. Aí falou para ele: ó, nós somos o bando de Januário, eu sou o Januário e sabemos que você é o último dos irmãos Silva e nós viemos para matar você, os outros nós já matou tudo. Ele eu já sei, eu não sabia que tinha matado tudo, mas eu sabia. Quando vocês chegaram eu fiquei meio já desconfiado e olhou para um lado para o outro, não tinha como correr, não tinha como escapar, não tinha como fazer nada. Januário disse: ó, por você ter tratado nós muito bem, por você ter dado comida para nós, hospedaria, e você ser o último dos irmãos Silva, se você já está mais de idade, creio que você é o mais velho, eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance da seguinte maneira: esse cavalo que eu estou montado nele aí é um cavalo ligeiro, um cavalão preto que era um monstro de um cavalo, ligeiro igual um curisco, tanto que o nome do cavalo era Curisco. Falei: é o seguinte, tinha uma porteira assim, uns 200 metros para frente pro lugar que estava a casinha do velho, um cochete, uma porteira. Aí Januário falou para ele: ó, eu vou pegar aqui a minha carabina e você vai montar no Curisco e vai arrochar a espora. Você pode deitar em cima da cela, fazer o que você quiser. Eu só vou atirar no você depois que você passar a porteira. E outra coisa, é um tiro só. É um tiro só. Se eu acertar e você morrer, beleza. Já era. Se eu errar o tiro ou pegar num lugar que não for fatal, você se vira e tenta sobreviver. Eu vou te dar essa chance pela hospedaria que você deu para nós. E também pra gente se divertir, brincar um pouco e tentar para ver se a minha pontaria ainda tá boa. O homem sem outra saída. Deve ter já sujado as carças nessas alturas, né? Montou no cavalão chamado Curisco, arrochou as esporas e o cavalo, né, notou que era uma pessoa diferente montada nele e já saiu com mais de 1000 por hora, né? E quando ele ia passando a porteira,
Januário levou a espingardona, ele abaixou em cima da cela assim, pá, né? Levou a carabina, foi um tiro só, bem na nuca. Ele só deu uma rodada assim, caiu e o cavalo passou por cima. Morreu o último dos irmãos Silva. Ele foi lá, cortou-lhe a orelha. E nisso, já tinha mudado alguma coisa nas leis do Brasil, né? A coroa já estava botando mais segurança, mais gente, ordenados mais capitão de ordenância, né? E ele já era o caboclo mais procurado do Brasil, somente na região de Minas Gerais. Ora ele estava no sul de Minas, estava do norte de Minas, ele rodava o estado de Minas Gerais inteiro, vinha para Goiás. E ele falou com a companheirada dele, ó, a minha missão terminou, então eu vou deixar o grupo. A partir de agora, vocês nomeiam outro chefe aí do grupo, se vocês quiserem continuar o grupo. Eu me despeço por aqui, que a minha missão era completar, colar com as 7 orelhas, já está completo. Eu não posso voltar lá para a região de onde eu vim, né? Meu irmão deve estar cuidando dos meus pais, não sei se meus pais estão vivos, se está morto. Eu não posso voltar lá. Então, daqui para frente eu vou mudar de comportamento, mudar de vida, que eu já cumpri o que eu tinha que fazer, e vou tocar minha vida. Aí o grupo foi se dispersando aos poucos, até que acabou. E Januário já estava mais de idade, fugiu por rumo de Santa Catarina para lá. E lá ele conseguiu, que ele era danado, sabido, né? Começou a trabalhar, fazer gambira, fazer negócio, comprou um sítiozinho, uma terrinha, começou a criar lá um gadinho, criar umas coisas. E ele já de idade, um certo dia, ele era domador de burro brabo, de cavalo brabo. Ele pegou um cavalo lá, segundo conta a história, um cavalo já tinha derrubado vários peão, já tinha sido enjeitado por vários domadores, tinha até matado já um domador. Era um cavalo mesmo endiabrado. Ele pegou o cavalo para amansar, já mais de idade, e ele lá amarrou o cavalo lá dentro do curralinho dele, passa a mão no lombo do cavalo, tentando ajeitar, conversar com o cavalo, ajeitar ali para mansar o cavalo, para poder montar. Ele já estava mais de idade, já mais cauteloso e tal. Ele foi dar uma volta por trás do cavalo assim, passou, veio passando a mão no pescoço, no lombo do cavalo assim, lisando. Quando ele deu a volta atrás da bunda do cavalo assim, que ele passou a mão na anca do cavalo, o cavalo que era um monstro, maior do que o couriço, que era o cavalo dele. O cavalo levou os 2 pés. Um pegou bem no meio da cara dele assim, ó, que rachou a testa dele. E o outro pé, aquele cavalo que era brabo dos cascos sem fazer, os cascos compridos, passou aqui na orelha dele, ó, e arrancou a orelha inteirinha. Ainda quebrou a tábua da porteirinha do curral dele. E ele bateu no chão e morreu sem a orelha, com traumatismo craniano. Aí então, fim da história do Januário, do pistoleiro das 7 orelhas. Essa história é uma história verdadeira. Ela tá lá em Minas, não sei se em São João del Rei, ou se na Estrela do Sul, naquela região lá, no museu, tem lá coisas que pertenceu ao Januário, inclusive a carabina que ele usava. A história foi documentada por escritores, por contadores de histórias de Minas Gerais, por documentos da coroa portuguesa que tem guardado daquele tempo. Nesses documentos, inclusive, esse coisa do cavalo que arrancou a orelha e rachou a cabeça dele, ele foi levado para uma cidade e o médico dessa cidadezinha na época lá atestou a morte de Januário como traumatismo craniano e foi decipado a orelha direita dele. Tudo tá nesse documento lá, que esses documentos estão no museu. Não sei se está em São João del Rei, nessa cidade lá de Estrela do Sul, ou se veio para a capital, mas Minas Gerais tem a guarda desses documentos que prova que essa história do pistoleiro 7 orelhas é uma história verdadeira. Pode ser que na contância dela, que essa história a vovô contava pra nós, né? Nós sentávamos na beira do fogo. Vovô, conta a história do valentão mineiro que tinha um colar de orelha.
o Januário das Sete Orelhas, aí vovô contava pra nós, aí um conta pra outro, conta pra outro. Pode ser que na contança aí, né, aumentou alguma coisa, ou esquecemos alguma coisa, mas o espinhaço aí, né, da história é verdadeiro, a história do Januário Pistoleiro das Sete Orelhas. Você acabou de assuntar aqui no nosso canal Pedrão Bocó, Causos Caipira. Mais uma vez eu lhe peço, se você gostou do caos, se você acompanhou nós até aqui, se inscreva no nosso canal, dá um joinha. E se você quiser colaborar aí com a comprança do celular pra gente ter uma filmagem melhor aqui no nosso canal Pedrão Bocó, Causos Caipira, aqui embaixo fica o meu WhatsApp. E o número desse meu WhatsApp é também a minha chave Pix. Pedro César Vieira de Freitas, no banco, viu? Se quiser colaborar com a gente agradece. Cara, que a importância é bem-vindo. Como eu falei, nos últimos 2, 3 casos que eu contei, eu tô fazendo essa campanha, essa solicitação, quem quiser ajudar. Mas se o seu coração pedir para ajudar, pode mandar R$1, pode mandar 2, pode mandar 10. Eu quero até agradecer o Joaquim Matos, lá de São Miguel Paulista. Ele mandou R$100 para a comprança do celular. Então eu já tô com acho que 420 ali, né? Se você quiser nos ajudar, quiser colaborar, é só você pegar aqui embaixo a chave Pix e fazer aí. Qualquer valor é sempre bem-vindo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a partir, acredito que do dia 20 de janeiro em diante, eu vou ter um programa sertanejo caipira na madrugada na Rádio Araruna. Essa Rádio Araruna fica na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Mas vai ter uma filial dela aqui em Brasília. E eu, Pedrão Bocó, vou estar lá toda madrugada, das 5 às 7h30, apresentando um programa chamado Madrugada Sertaneja. Tocando só moda boa, moda caipira, moda sertaneja. E de vez em quando a gente conta um cauzinho lá ao vivo também, um cauzinho pequeno, né? Você vai poder participar, mandar o seu áudio por WhatsApp ou por escrito, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que ela vai ser uma rádio web, viu? Então você vai assuntar ela através do computador, através aí do seu celular. Ela pega em rádio físico, né, em rádio normal, só no estado de Santa Catarina. No resto do Brasil e do mundo é rádio web. Vai ter o programa Madrugada Sertaneja com Pedrão Bocó de segunda a sexta, das 5 às 7h30. Se você quiser acompanhar nós, eu vou ficar muito satisfeito, porque lá a gente pode interagir ao vivo, né? Eu tô lá fazendo o programa, das 5 às 7h30 da manhã, por isso que é Madrugada Sertaneja. Você pode mandar um áudio, nós pode prosear, eu acho que vai ser bom para nós interagir mais, se juntar mais, não é mesmo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Hoje é dia 27 de dezembro de 2025. Então, para você que assuntou até aqui, feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que no ano novo seja um ano de sucesso, que Deus possa estar sempre com você, com a sua família e te abençoando. Então, findou aqui no canal Pedrão Bocó, Causos Caipira, o caos do pistoleiro Januário, conhecido como Sete Orelhas.